Radamés Manosso aqui em Curitiba. Olha, muito se fala hoje em dia sobre crise da masculinidade. Os homens parece que estão perdendo terreno na sociedade, estão enfrentando uma crise de identidade. Parece que a sociedade está a cada dia mais ginocêntrica, mais focada nos interesses femininos e os homens estão aí se perguntando o que está acontecendo. Olha, tem muitas explicações para isto e uma delas vem da economia. Nós temos que analisar as transformações aí no mercado de trabalho, nos setores da economia. E um dos focos que eu quero destacar aqui é a questão da desindustrialização. O Brasil, por exemplo, é um país que está em pleno processo de desindustrialização. A indústria aqui no Brasil, ela perde importância ao longo dos anos de forma visível. E muito se fala aqui que no Brasil nós estamos passando por uma desindustrialização precoce, o que é um problema mais grave ainda. E o setor industrial sempre foi um setor masculinizado, ou seja, é um setor onde os homens sempre tiveram ali predominância. Por quê? Porque são trabalhos penosos, são trabalhos insalubres, são trabalhos perigosos. Na indústria, tipicamente, você tem ali trabalho que envolve altas temperaturas, altas pressões, equipamento pesado, maus cheiros, produtos agressivos, enfim, são um ambiente ali que realmente para enfrentar é preciso ter testosterona. Então era um ambiente bastante masculino. Bom, se a gente analisa como é que é o processo aí de evolução da economia, há um século atrás a maioria das pessoas da força de trabalho estava concentrada no campo, chegava-se a casos aí que 90% da população trabalhava no campo, na agricultura. Bom, isso é natural na medida em que a primeira coisa que o ser humano tem que pensar é no que ele vai comer no dia seguinte. Então, naquele período ainda com pouca tecnologia, pouca ciência, os esforços todos eram concentrados ali na produção de alimentos. Era uma área bastante masculinizada, porque o trabalho era bruto, era um trabalho que exigia força física, era um trabalho onde os homens tinham ali a predominância. Bom, à medida que a agricultura foi ganhando produtividade, foi se mecanizando, exigindo menos mão de obra, essa mão de obra teve que se deslocar para algum lugar, né? As pessoas precisam trabalhar e foi aquele êxodo rural. As pessoas saíram do campo, foram para a cidade trabalhar na indústria. Então, a indústria também é o segundo setor, é o setor secundário, que começa a ganhar força a partir do momento que você desmobiliza pessoas do trabalho agrícola. Então também a indústria é um trabalho, como eu já disse, bastante masculino, onde os homens tinham bastante predominância, é um trabalho ali para seres humanos com mais testosterona, digamos assim, em função da agressividade deste ambiente. Bom, mas daí a indústria também começou a se mecanizar, se automatizar e começaram a assumir os empregos na indústria e daí a mão de obra começou a se deslocar para o setor terciário, setor de serviços. Então, no Brasil, no passado, nós já chegamos a uma situação em que quase metade da força de trabalho era focada em atividades industriais. Hoje nós estamos aí com uma matriz mais ou menos assim, 10% das pessoas dedicadas à agricultura, 20% das pessoas dedicadas à indústria e 70% dedicadas ao setor de serviços. E vamos dizer, o setor de serviços é uma área ali bastante promissora para as mulheres em termos de mão de obra, porque existem várias atividades no setor de serviço em que as mulheres levam uma vantagem natural, porque envolve ali questão de trato com seres humanos, né? A mulher tem esta maior facilidade para as relações humanas, então tipicamente num trabalho de call center, por exemplo, que é o dia inteiro falando com gente, a mulher costuma se sair melhor. Então isso criou ali uma abertura para uma entrada maciça das mulheres no mercado de trabalho. Então, agora a gente analisando aqui a estrutura das áreas econômicas no Brasil, a gente pode falar na tal da desindustrialização precoce, ou seja, nós já deveríamos ter mais gente
trabalhando na indústria, considerando o nosso estágio de desenvolvimento econômico, mas isso não aconteceu em função do fenômeno da globalização. No Brasil, ali no final do século XX, houve uma abertura econômica, que foi uma tendência mundial, os mercados se abriram, cada um vai fazer o que sabe fazer melhor na visão da época, né? Então, os escoceses vão fazer uísque, os franceses vão fazer perfume, os italianos vão fazer queijo, cada um vai fazer o que é melhor. E daí isso criou toda uma movimentação econômica. Aqui no Brasil, o setor industrial foi dizimado, entrou em declínio. Por quê? Porque tem gente que sabe fazer produto industrial mais barato do que se fazia aqui no Brasil. Não é segredo para ninguém que depois disso a China se tornou a fábrica do mundo. Então, se você vai analisar a estrutura do mercado de trabalho chinês, você vai ver que uma quantidade muito grande de chineses trabalham no setor industrial. O setor industrial lá é muito forte. Então, essa ideia de que naturalmente, com a evolução econômica, o país se desindustrializa, isso é uma meia-verdade, porque, na verdade, o que aconteceu com a globalização é que alguns países assumiram esta função do trabalho industrial e eles, como é o caso da China, né, viraram fornecedores mundiais de produtos industrializados. E há um perigo nisso, a gente viu isso aí no período lá do bichinho que se espalhou pelo mundo aí, que as pessoas começaram a se estapear para conseguir um produto fabricado lá na China, porque eles eram praticamente monopólio, eles eram praticamente só eles que fabricavam. Então, são questões que estão interligadas, né? Essa perda de influência masculina na sociedade, a transformação da sociedade para um padrão mais ginocêntrico, ele também envolve muito da economia, envolve a questão aí de geopolítica, né? E talvez seja o caso de se pensar, né, por que os países abriram mão aí da sua indústria em função aí de uma globalização que não foi boa para todo mundo e que muitos países perderam soberania com esse processo. Então, muita coisa aí precisa ser revista. Os homens têm que começar a pensar nessas coisas, pensar mais amplo do que ficar ali só na miudeza do mercado dos relacionamentos, porque não é só isso. O assunto é bem mais amplo. Obrigado. Fui.